Pronto. Então, boa noite a todos. No livro Vida Feliz, a mensagem nos diz assim: ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo, espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, benfeitores, que nesta semana que se inicia no estudo de hoje, na segunda-feira, possamos levar o aprendizado da lição para as nossas atividades relacionadas à mediunidade, mas também o convívio com o próximo. Que a mediunidade aprendida, nos ensinamentos aqui proferidos, possa ser o nosso guia em qualquer ambiente e em qualquer oportunidade. Que possamos utilizá-lo como Jesus nos ensinou, com fé, para que tenhamos a segurança de olhar para aquele que se aproxima de nós, como um espírito imortal como nós, para que possamos estar em condições de, acima de tudo, acolher aquele que necessita. Que na noite de hoje, a dona Ana, inspirada pelo estudo e pelos benfeitores, possa trazer para nós o ensino da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter o estudo pela nossa facilitadora, nossa querida Ana Araújo. Sempre é muito bom ouvi-la, traz sempre muitas informações para a gente. E nós estamos hoje, então, no capítulo 4, Desvio do Compromisso. Lembrando que semana que vem, segunda-feira de carnaval, nós não teremos o estudo. E aí a gente retorna depois na outra segunda-feira, dia 23, com o capítulo número 5, tá bom? Então, com a Ana a palavra, o nosso carinho. Seja bem-vinda, Ana. Gente, boa noite a todos. É bom ver a carinha de vocês, é confortador. Tem um povo aqui que tem tanto tempo que eu não vejo, desde as 3 horas da tarde que eu não vejo, já deu saudade, né? Então, é o seguinte, esse capítulo, Desvio do Compromisso, quando eu li pela primeira vez, para começar a fazer o estudo, 3 palavras para mim vieram à mente como, assim, orientadoras do estudo, que seria moral, consciência e ética. Foi o que me ocorreu numa leitura inicial, e aí eu vou partir para isso daí. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse livro. A Deise já pediu algumas informações, que a Verônica já deu aí, mas eu vou falar um pouquinho, tá bom? Para eu poder me situar. Que nesse capítulo, esse autor está falando do livro Os Mensageiros, de Chico Xavier e André Luiz. E esse livro relata a segunda viagem de André Luiz à crosta terrestre, onde aplica os conhecimentos adquiridos em nosso lar, a serviço do próximo, e enaltece a importância da renovação mental que conduz o espírito ao trabalho construtivo no sentido do bem. Dá notícia da sua visita ao centro de mensageiros em nosso lar, onde são preparados os médiuns que retornam à Terra com a missão de exemplificar o Evangelho de Jesus. E relata a história dos médiuns que fracassaram, vencidos pela vaidade, ambição, medo, personalismo e descrença, focalizando os casos comoventes dos médiuns
Otávio, Celino, Ernestina, Joel e dos doutrinadores Belarmino e Monteiro. Então, ele focaliza no capítulo 8, chama-se O Desastre de Acelino. E eu pensei nessa questão, antes de entrar nesse comentário aqui, eu pensei nessa questão dessas 3 palavras, porque eu penso assim, que essa questão da moral do ponto de vista da doutrina espírita, tá bem? Lá no livro que eu estudei, tem do ponto de vista, a discussão do ponto de vista filosófico, vai citar uma série de filósofos, e eu achei que não renderia para nós isso aqui não, ficar discutindo filosofia. E tem, por outro lado, uma análise, uma exposição de estudos sobre a moral e a ética do ponto de vista espírita. E que eu penso, né, que a impressão que me deu foi essa, que essa questão de moralidade e de ética é uma questão humana, de todos nós, em quaisquer condições. E eu acho que aqui, no caso, a gente pode especificar para o médium, que é o caso em questão, mas na realidade, de todos nós, né? E aí, no capítulo 8, chamado Desastre de Acelino, esse médium, vidente, audiente e psicógrafo. Quanta responsabilidade, né, gente? Ele veio com muitas mediunidades. De nome Acelino, que é egresso do nosso lar, descumpriu todas as realizações que prometera antes de reencarnar. Usou as faculdades mediúnicas para ganhar dinheiro, resolvendo, entre aspas, todo tipo de problema de consulentes. Ao desencarnar, permaneceu 11 anos em zonas de grande tormento. Coitado, né? Eu fico até com pena. Cercado por ex-consulentes criminosos que desencarnaram antes dele e que exigiam notícias e soluções atinentes a ligações clandestinas. Eu fico pensando na responsabilidade de todos nós, né? Médiuns, psicógrafos, ou isso ou aquilo ou não, né? Como espíritas, a nossa responsabilidade, nosso posicionamento na vida. Então, nesse livro aí, Psicofonia, na obra de André Luiz, eu destaquei aqui esses primeiros parágrafos, e em seguida eu começo o meu estudo, tá bem? Para fazer mais sentido para mim. Seguindo a análise dos motivos que levam o médium ao fracasso na tarefa do bem, André Luiz aponta um dos mais graves, a transformação da mediunidade em foco de orientações fúteis, banais e sem cunho evangélico. Consulentes existem que a todo tempo visitam médiuns buscando a solução para problemas de ordem material. Pretendem o encaminhamento ao emprego profissional, a resposta à decepção amorosa, a revelação das atitudes ocultas do próximo, entre outros. Muitas vezes, tais pessoas exigem dos espíritos respostas para a vida sem problemas, tão somente para permanecer nos vícios que cultivam. Aí eu grifei bem essa frase aqui. Se o médium deixa-se envolver por pedidos de natureza inferior, feitos às vezes de forma melíflua, quer dizer, branda, né? E não tem coragem ou energia para dele se furtar, quando finalmente perceber, estará orientando todos sobre tudo, demonstrando invigilância e despreparo para a tarefa assumida. O medianeiro não deve cair nessas armadilhas das trevas. Eu achei essa frase importante. Com o tempo, caso o médium se mantenha distante dos preceitos evangélicos, os espíritos elevados, respeitando-lhe o livre-arbítrio, aos poucos se afastam por falta de uma boa sintonia, abrindo campo aos espíritos malignos que passam a comandá-lo. Nessa situação, é comum os obsessores intuírem o médium a dar orientações corretas aqui e acolá, mesmo as banais, para mais facilmente avançarem no processo de fascinação. Aí eu paro aqui para fazer o meu estudo. E lá no livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Filosofia e Ciências Espíritas, volume 4,
eu encontrei um estudo que eu acho que está de acordo com o que eu quero estudar com vocês aqui. Começa com a questão do Livro dos Espíritos, questão 629. Que definição se pode dar da moral? E lá no Livro dos Espíritos, a resposta é: para o pensamento espírita, moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, aí os autores continuam a nos explicar. A moral é, portanto, valor universal, inerente ao homem, independentemente do meio social no qual ele se encontra inserido. A partir deste entendimento, é possível definir, então, regras e prescrições que determinam o comportamento e as condutas consideradas válidas para um grupo, comunidade social ou para um indivíduo. À medida que o espírito evolui, ele aprende a discernir o bem do mal, condição que ele capacita a desenvolver o senso moral. Dessa forma, as orientações morais fornecem subsídios para a construção e aplicação de normas de conduta coletivas e individuais, subsídios que podem ser utilizados pelo ser humano, independentemente dos seus costumes, religião e tradições. Por esse motivo, a moral é sempre interpretada como bem, como tudo que promove a melhoria integral do homem, ajustando a realidade da vida. Entretanto, para ser efetivamente bom, o ser humano precisa vivenciar a lei do amor, tal como a ensina o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, questão 630, está a pergunta assim: como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essas leis. Então, a gente sabe, nós já estudamos Espiritismo já há tanto tempo, estamos nesse meio, nós já sabemos que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. E a gente sabe, quando a gente está pisando na bola, quando está fazendo alguma coisa que não deve, né? A gente sabe. Nós adultos, maduros e tal, a gente sabe. E às vezes a gente já sabe antes de fazer e é melhor não, né? Os espíritas sabem disso. Por isso que ser espírita não é fácil, é um desafio. É maravilhoso, mas é um desafio. É uma conquista diária, né? Lá nesse livro que eu estudei, tem uma pergunta assim: o que podemos pensar sobre consciência moral? Que aí é a palavra consciência que me chamou a atenção. A consciência moral decorre da estruturação do mundo moral no íntimo do ser, pois o indivíduo moralizado é alguém que considera o sentido da vida dentro de um contexto maior, que não se resume apenas ao atendimento às necessidades de sobrevivência biológica da espécie. O homem seriamente empenhado em se transformar em pessoa melhor admite que é preciso saber distinguir o bem do mal, a fim de agir com acerto a respeito a uma regra de conduta denominada regra de ouro. Vocês já ouviram falar disso? Uhum. Já? Regra de ouro? Regra de ouro de aceitação universal, que se encontra no Evangelho, ensinada por Jesus como sendo guia seguro de efetivação moral dos nossos dias. O que foi que Jesus falou? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12, na Bíblia de Jerusalém. É a regra de ouro. Simples, né? Facinha, facinha, né, não? O que vocês acham? Não sei por que a gente não faz, né? Tão fácil, né?
Essa semana eu fui lá, sexta-feira eu fiz o meu plantão no SOS. E os companheiros saíram, desceram, e não estou dedurando eles não, só que a história é outra. Esqueceram a luz acesa e o ventilador ligado. E eu fiquei resmungando comigo mesmo, sabe? Fui lá e desliguei, apaguei a luz, desliguei o ventilador. Ô, gente, quando eu terminei o meu plantão e fui embora, adivinha o que eu fiz? Eu deixei a luz acesa e o ventilador ligado. Então, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. Não tem problema nenhum ter deixado uma luz acesa, alguém chega lá e apaga, acabou. Isso não é o fim do mundo, né? Eu acho que o fim do mundo é quando a gente faz coisas que ofendem, que magoam, né? Que prejudicam o outro de alguma maneira. Quando eu cheguei no Espiritismo, cheguei na casa, na FEAC, tinha um negócio que eles falavam comigo que eu ficava impressionada, eu falava, mas o que é isso que eles estão falando? Não pode fazer fofoca. Ô, gente, eu sou jornalista, trabalhei como jornalista, a fofoca fazia parte da minha vida. Então, foi um drama, um trelelê, porque aprender, você não pode falar do outro, não faça ao outro o que não queres que te façam, né? Mas a gente vai vivendo e aprendendo, né? O professor Paulo Freire, que eu tive que estudar muito na minha vida, quase se tornou um obsessor, de tanto que eu tive que estudar numa época, ele falava que que a educação não é uma coisa pronta que você vai lá e enfia na cabeça do aluno, não. A educação é uma construção diária e permanente, que a gente está se educando a vida inteira. Eu vou falar para vocês, o Espiritismo é esse instrumento de educação. E é muito interessante que é um instrumento de autoeducação. Ninguém fica apontando o dedinho para você, não. Você está estudando o Evangelho, as obras espíritas, e aí você para e pensa, o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz no dia de hoje? Né? E vai por aí. Então, continuemos o nosso estudo. Complementando essa sábia instrução, fazer aos outros o que eu quero que eu me faça, a outra ensinada por Jesus. Não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Mas Jesus não brincava não, viu, gente? É uma franqueza absoluta. Essa frase aí está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 3, e no versículo 5, na Bíblia de Jerusalém, tá bem? Então, é preciso analisar, contudo, que o desenvolvimento da consciência moral ocorre ao longo das experiências reencarnatórias e nos estágios que o espírito passa no plano espiritual. Aqui e lá, né, dinâmica. São conquistas graduais, tanto maiores quanto mais esforços forem envidados para fazer o bem, pois a lei de Deus é a mesma para todos, como está na questão 636 do Livro dos Espíritos. Mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre bem, e o mal é sempre mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Tá? LE, questão 636. Importa considerar, enfim, que quanto mais esclarecido for o homem, mais possibilidades apresenta de praticar o bem. Contudo, se por algum motivo ele age de forma contrária, as implicações decorrentes dos seus atos serão mais graves, pois sabendo fazer o bem, optou pelo mal. Eis como Allan Kardec analisa o assunto. Aí abre aspas, as palavras de Allan Kardec, lá na questão 637 do Livro dos Espíritos. Lá o Kardec diz isso aqui. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes o homem comete faltas
que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, a gente tinha um ditado assim, antigamente, prudência, dinheiro no bolso, caldo de galinha, não faz mal a ninguém. A gente olhar o que a gente está fazendo, né? O tempo todo. Não é olhar para o outro, não. Jesus já falou para não olhar o cisco do outro, né? E achar que o cisco do outro é maior do que o seu. É olhar você, olhar para você mesmo. É eu olhando para mim. Voltemos aqui. Em O Livro dos Médiuns, temos um importante estudo feito por Allan Kardec acerca das perguntas convenientes. Isso aí está no livro do Trovão, tá? Acerca das perguntas convenientes e das inconvenientes que se podem fazer aos espíritos. Da profunda análise do mestre de Lyon, destacamos: não se segue daí que os espíritos não se possam, daí que dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos têm, a afeição que nos dedicam e, finalmente, a fim de que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhe pedimos. Então, assim, nós já sabemos disso, mas é sempre bom lembrar, né? Cuidado com o que você pede, pode ser que Deus resolva dar mesmo, né? Mesmo que não seja tão conveniente, né? Dinheiro é o seguinte, é uma bobagem pedir dinheiro, vai trabalhar. Quer conseguir dinheiro, vai trabalhar, gente. Né? Vai estudar, vai fazer alguma coisa de útil na vida. Aí, no nosso texto ainda está assim, o médium, se abordado com indagações frívolas, deve esquivar-se, sempre indicando o Evangelho de Jesus como melhor guia para os dramas humanos. André Luiz revela, no capítulo 8 do livro Os Mensageiros, a situação espiritual de determinado médium que se envolveu em orientações fúteis e que, após a desencarnação, sofreu os reflexos da conduta desequilibrada, que a gente falou, a Celino, ele passou 11 anos, as pessoas, os espíritos, né, que ele respondia questões encarnadas, e que estavam atrás dele para continuar com o petitório, né? Aí, voltando no texto. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consolentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa de meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Gente, isso é para a gente pensar, né? Não raro, os consulentes seguem o médium incauto depois da desencarnação, para atormentá-lo, pedindo, quando na condição de espíritos libertos, informações não mais do mundo dos mortos, mas dos vivos na carne, tornando-se típicos obsessores no mundo espiritual. Servir na mediunidade com Jesus implica em conduta ética das mais elevada ordem, ética espírita cristã, que o mundo começa a conhecer. São as formas de proceder, de agir e de reagir dos espíritos de luz que, aos poucos, se materializam em nosso meio,
por intermédio de lições como as de André Luiz, enraizadas nas obras da codificação. Aí eu fui lá procurar a questão da ética à luz da doutrina espírita. Então, lá está assim, segundo o dicionário, ética é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Especifica também que a ética diz respeito ao conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Nós, como espíritas, nós temos uma ética, né? No SOS, por exemplo, quais são as regras éticas que nos conduzem? Tem lá um cartaz de todo tamanho. O que você viu aqui, o que você ouviu aqui, fica aqui. Tem outras, né, orientações. Mas isso é uma orientação ética. Não é para comentar. Não se trata disso, né? Ana, Não isso se estende também na reunião mediúnica, né? Porque aquilo que a também. gente está ouvindo ali é muito pessoal daqueles espíritos. Então não temos também, nós temos a responsabilidade de preservá-los. Então, quando a gente sai e comenta aquilo ali, será que se fosse eu que estivesse expondo a minha situação, eu gostaria que depois o grupo saísse comentando? Que é o que você falou lá no início. Fazer o outro que quer que te faça. Então, essa ética, esse respeito e essa empatia de se colocar no lugar do outro. Então, a pessoa está confiando de contar a sua problemática. No SOS, no atendimento fraterno, na reunião mediúnica. Cabe a nós que estamos ali ouvindo e participando daquilo que ele está expondo, de também ter o sigilo, de ter o respeito, de não sair por aí falando, né? Não sair comentando, porque é desagradável, né? É falta de respeito com o próximo. E ele pode estar vendo, né? Porque é nuvem de testemunhas, né? Sei lá o que vai ter consequência isso daí. Tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então, por isso que essa questão da moral e da ética, ela cabe ao médium, a todo trabalhador espírita, dentro e fora do centro. Para dizer a verdade, cabe à humanidade inteira, né? Mas aqui, no caso, vamos restringir o nosso grupo de estudos. Essa questão do resguardo do outro, né? Se o outro te confia alguma coisa, mesmo um colega lá dentro, ele vem e te conta alguma coisa. Cuidado para você não repetir isso para ninguém. Olha, o respeito pelo outro, que é fundamental, né? Não magoar, não machucar o outro, não desrespeitar, mesmo que ele não saiba. Não é para fazer isso, né? Eu acho isso aí muito interessante, viu? Vou voltar lá no estudo. Enquanto a moral trata dos valores que devem fundamentar o comportamento coletivo e individual, a ética cuida de sua aplicabilidade, por meio de normas e regras que regulam as relações humanas. Pode-se dizer, então, que a moral atinge todas as culturas, em qualquer época, por serem princípios universais, e a ética se constitui de regras específicas definidas para uma sociedade ou grupos. Por exemplo, a moral determina que não se deve matar. Trata-se de norma universalmente aceita. A ética regula as condições que garantem a vida do ser humano e evitam a morte. Pelo menos deveria, né? Assim, a ética médica é um sistema de princípios que governam a prática médica. Trata-se da relação do médico com seu paciente, família do paciente, colegas de profissão e com a sociedade em geral. Tradicionalmente, os códigos de ética foram elaborados especificamente para grupos ou coletividades, dentro do contexto de mundo não globalizado, nos quais as fronteiras físicas equivalem às fronteiras culturais. Agora, escuta isso aqui, gente, eu achei isso aqui bem interessante. Hoje, contudo, na era da informática e da difusão das redes sociais virtuais, as culturas estão se fundindo e se expandindo
além dos limites territoriais. Neste sentido, poderosa revolução ética encontra-se em andamento no planeta, não é? Hoje tudo tem na internet, né? Fala-se de tudo, de coisas úteis, necessárias, mas de coisas nem tanto, né? E eu fico pensando aqui, que às vezes a gente vê alguma coisa aí na televisão ou na internet, é que as próprias pessoas estão precisando se moralizar mais, se proteger mais. A pessoa vai lá e fica falando da sua vida pessoal, da sua vida íntima. Ô, gente, eu tô velha mesmo, porque eu acho isso um trem de doido, sabe? Porque a gente não falava essas coisas de jeito nenhum, de maneira nenhuma, nem dos outros, nem da gente mesmo. Você não sai por aí revelando as particularidades da sua vida, come isso, fez cirurgia não sei das quantas, esticou aqui, acrescentou ali, essas coisas, né? E outras tantas, né? E brigou com o marido e não sei o quê. Brigou com o marido, você vai, senta, conversa com ele, você tem que resolver com ele, não é na internet que você vai resolver. Ah, eu acho que eu estou muito velha, eu estou estranhando esse negócio todo, tá? Vamos lá. Os fundamentos... Oi. Eu entendo o que você fala e eu penso parecido, porque as pessoas falam de tudo, falam em excesso da privacidade, né? E ainda existe uma coisa, existia, né? Uma coisa chamada direito à privacidade. Elas querem direito à privacidade dentro da lei, mas elas mesmas divulgam, né? Digamos assim, o barraco da vida delas, né? A traição, as coisas mais íntimas estão postadas lá. Menina, eu acho isso um negócio de doido, eu fico maluco quando eu vejo isso, eu falo, mas esse mundo está mudando demais da conta, não está dando tempo de eu aprender esse mundo, fazer leitura, porque você sabe, olhando por esse ponto de vista que nós estamos estudando aqui, a pessoa está ferindo os princípios morais e a ética dela mesma, sabe? Está se desrespeitando, né? E, bom, eu acho, né, que ela está se desrespeitando. Ela não acha, porque ela está publicando, né? Mas eu concordo com você. Exatamente isso. É um fato. Ai, que bom, fico mais feliz. Principalmente as pessoas que são famosas, né? Então, o que acontece? Elas expõem a vida nas redes sociais e aí depois as pessoas fazem comentários a respeito daquilo e elas se ofendem. Então, se elas não querem ouvir comentários, não se exponha, né? Se ofendem, querem processar. Exatamente. Então, olha, isso é incoerente. Isso é incoerente. Então, se você pode ser uma pessoa pública, mas não precisa de tornar a sua vida pública também. Isso confunde. Então, muitas vezes ele acha que é uma pessoa pública, coloca tudo na rede social e as pessoas começam a fazer comentários, muitas vezes maldosos, porque é um planeta de imperfeições, né? E isso vai... toca, parece, nas pessoas, tem gente que gosta, né? E aí, às vezes, fere, né? De uma forma, assim, muito ferina mesmo, muito violenta, e a pessoa se sente acuada e quer reclamar. Mas ela deu a oportunidade daqueles comentários. Então, é isso que a Ana está falando. A gente tem mesmo... Qualquer pessoa, se você se resguarda, você evita essa invasão de privacidade, que é aí que a Deise falou. Né? Eu acho que ainda tem uma coisa pior ainda. No caso de cônjuges, né? Um deles é famoso, vamos supor, a Maria é famosa. Então, ela tem um problema lá com o João, ela expõe a vida dela e a vida do João, faz com que as pessoas abracem a causa dela e vá contra o João. Isso. Sem saber dos dois lados da história. Que toda história ainda, tem dois lados. Além de se expor, ainda expõe o outro, que não tem nada a ver. Isso. E é isso que... Pode falar, Ana. Às vezes acontecem umas coisas... Eu vi um vídeo, uma mocinha que é jogadora de vôlei, não sei, ela tem uma certa projeção. E ela estava chorando aquilo, eu estava zapeando assim na televisão, parei para ver. Ela estava jogando numa cidade, o namorado na outra. Ela acabou o jogo, resolveu fazer uma surpresa para ele e voltou imediatamente para a cidade que eles estavam. E ela foi surpreendida com a surpresa, ele estava namorando outra lá, né?
Isso é uma coisa muito triste, muito impactante para essa mocinha. Mas ela tem que ir para a internet contar isso? E abrir um choro, né? Que coisa! Aí aqui no texto ele fala assim, o autor, dessa questão aí da técnica das redes sociais virtuais. Os fundamentos dessa revolução se apoiam na natureza moral do ser humano, que é o que nós estamos comentando aqui, e na sua capacidade de não viver isolado. O homem é um animal social. Quem falou isso foi o Rousseau. O homem é um ser do universo, isto é, do cosmos. Pela explicação aristotélica, é uma possibilidade cósmica. Essa possibilidade cósmica é matéria-prima da Terra. O pensamento espírita não é só concordante com essas ideias, como demonstra a existência de uma única humanidade no universo, como esclarece Allan Kardec na Gênesis, capítulo 6, item 56. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram dados a esses mundos. Se esses astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcados na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente, segundo as suas funções de vida, e encontrar de novo, segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande radiação do Espírito divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Obviamente, a aparência física dos indivíduos reflete as características dos mundos onde vivem. Eis o que Emmanuel tem a dizer a respeito. Isso aqui está no Consolador, questão 73. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das substâncias que regem cada plano evolutivo. O ET de Varginha não parece com a gente não, né, gente? Mas procuremos entender, por humanidade, a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E, examinada a questão sob esses prismas, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Somos todos da mesma família, né? É preciso considerar, todavia, que nesse processo ascensional, os valores éticos se ampliam, porque o interrelacionamento social só é viabilizado pelas formações morais do ser e das coletividades. Considerações de Allan Kardec relativas à transformação moral da humanidade terrestre, que ampliará, por certo, os limites atuais dos códigos de ética, abrangendo todas as áreas do saber humano. Por exemplo, os do direito, comércio, política e relações internacionais. O Allan Kardec ele falou em algum momento nesses livros que ele codificou que a doutrina espírita não vai se tornar uma nova religião que vai tomar conta do mundo, mas que os seus conceitos serão assimilados, né? Eu acho que aqui isso aqui assimilados não só em termos religiosos, foi o que eu interpretei aqui, mas em termos da sociedade de um modo geral. Ele está dizendo aqui, direito, comércio, política e relações internacionais. Eu acho que isso leva um tempão, né, para acontecer, mas pode acontecer, como ele está dizendo aqui. A humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível para margens desconhecidas em busca de novos horizontes limitados. Isso que eu acabei de ler aqui está na Gênesis, capítulo 18, item 14, tá? Aí, continuando essa questão aí da ética, ele vai dizer assim,
É um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade, da adolescência ela passa à idade viril, o passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades, ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. Para mim, essa base que ele vai dizer, que está dizendo aí, é a ética e a moral, né? Essa base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, anatemizando uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Quais são esses princípios? Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Achei isso bonito toda a vida. O progresso intelectual, realizado até o presente nas mais vastas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade, mas que sozinho é impotente para regenerá-la. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Terá ele que derrubar as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seita, ensinando aos homens a se considerarem irmãos e se auxiliarem mutuamente, e não destinados a viver uns às custas dos outros. Será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e por isso mesmo aceitas para todos. Quer dizer, tem um longo caminho aí que eu acho que a gente já começou a fazer, né? Porque desde o século XIX a Terra está em processo de regeneração. Nós já sabemos que não é a Terra que vai regenerar, é a humanidade que vai regenerar, através desses processos educativos. E o que me está mais claro para mim aqui com Allan Kardec é que não basta o conhecimento. O conhecimento técnico, ele já existe, né? É o encaminhamento para a fraternidade universal, para a gente ver no outro o irmão. E quando a gente vir no outro o irmão, aí tudo se modifica, né? Porque aí a gente passa a respeitar, a amar. Ô, gente, essa palavra amar é muito fácil de falar, mas é difícil de fazer, né? Não? Hein? Eu fico pensando assim, eu tenho um amor profundo pelo meu filho, e eu quero um bem danado do filho da minha vizinha, mas eu não amo ele igual eu amo meu filho. Então, eu fico pensando assim, é isso que está falando, entendeu? Você tem que amar mesmo as pessoas, sem barreiras, né? Eu tenho que gostar muito do Afonso, que está aqui por trás de umas faixas que está aqui no meu celular, que eu não estou vendo direito. Eu tenho que gostar muito da Deise, da Verônica eu já gosto. Eu gosto da Verônica. Você, menina, você é alguma coisa da minha vida que eu não sei o que é, não, viu? Eu acho que você é tudo de bom. Mas, enfim. Também acho, Ana. Concordo com ela você de novo. Eu convivo, tem tanto tempo que eu convivo nessa encarnação, nas outras eu não sei. Mas é uma pessoa que eu quero um bem muito grande, sabe? Não precisa ficar vermelha, não. É tá porque você não mora comigo, Ana. Você não me aguentaria, não? Eu tenho um gênio do cão. Um dia eu vou melhorar. Lendo, estudando essas coisas aqui, eu acho que eu tomo para mim, sabe? Assim, eu preciso melhorar muito ainda, sabe? Muito. Mas eu tenho confiança que um dia eu vou chegar lá. Mas voltando aqui ao nosso estudo, vai demorar um cadinho, tá bem? Mas eu vou chegar. Aí eu falei assim, bom, agora vamos falar dos médiuns, né?
porque a gente está falando de moral e ética de um modo geral, mas eu acho que convém falar um pouquinho do médium para a gente encerrar o estudo. Aí, lá no Consolador, o livro Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, a pergunta 409 é assim: como deverá proceder um médium sincero para a valorização do seu apostolado? A gente já viu o que não deve ser feito, né? A gente já teve uma citação, um exemplo aí, de que ficar atendendo isso e aquilo, pedidos materiais e coisas do gênero, dá um resultado que não é lá muito bom, né? Então, o Emmanuel, através do Chico Xavier, vai dizer o que o médium sincero deve fazer. Ele vai dizer assim: o médium sincero necessita compreender que antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na Terra, faça mister a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. No desdobramento desta tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas, e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização devem ser ininterruptos. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental em todas as ocasiões, que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Então, essa palavra apostolado aqui eu achei interessante, porque às vezes a gente ouve falar assim, eu já ouvi isso muito na pessoa falar assim, não, ele é médium porque ele está devendo muito, ele está pagando. Não é isso, não é. Eu acho que a gente tem que ter um respeito absoluto pelos médiuns, eu sempre tive, porque eu os acredito missionários, e aqui está falando no apostolado. Quer dizer, o espírito lá, ele se compromete a vir com essa missão. A missão dele é essa. Ele vai trabalhar nisso aqui. E eu acho que a gente tem que ter um respeito e um carinho muito grande por todas essas pessoas. Lá na pergunta 411 do mesmo livro, Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, o Emmanuel pergunta: onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Resposta: esta claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra de iluminação para o amor e da resistência contra energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa de sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir, quer dizer, sem abrir mão, né, dos princípios no momento oportuno. O apóstolo mediúnico, portanto, não se constitui somente de movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Porque, gente, a gente encontra pessoas que se dizem médios, né, até são,
que vendem esse trabalho, né? Você vai lá, ela fala para você um montão de coisa, tarará, tarará. Eu fui há muitos anos, quando eu era estudante universitária, nós subimos de uma mulher que era vidente, e fomos todos nós para lá. Eu era nova mesmo, eu tinha uns 20 e poucos anos. E aí a gente ficou combinando o que a gente ia combinar para perguntar para testar a mulher. Você vê que esse bicho estudante não presta, né? Aí eu estava noiva do meu primeiro marido, que Deus o tem em bom lugar. Aí, Deus Pai Todo-Poderoso e Bom. E que eu tirei a aliança e guardei na bolsa. Eu falei, eu quero só ver se essa doninha vai falar que eu sou noiva. Pois, gente, a mulher falou, viu? Quando eu sentei na frente dela, ela falou assim, eu estou vendo um homem todo vestido de branco atrás de uma mesa. Ele é médico? Mas a bichinha cobrou, viu? Ela cobrava para atender. Nós ficamos sabendo dela porque tinha um grupo de psicólogos da Universidade Federal que estava estudando ela, sabe? Estudando essa capacidade dela. Que Deus ajude, eu não sei onde ela se encontra, mas eu até vi aqui, ó, no 410, do mesmo livro do Emmanuel, onde o maior escolho do apostolado mediúnico, o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento de seus deveres à luz do Evangelho, fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação à claridade do Evangelho. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartões, incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé, na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam da caridade humilhando todos os princípios fraternos, não conhecem outro interesse além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão, que não penetram o templo de Deus nem permitem a entrada de seus irmãos. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faça imprescindível fugir deles. E aí o nosso amigo aqui, né, ele encerra com essa frase: o médium que pretenda servir na causa do bem deve elevar-se e fazer evolver aqueles que dele se aproximam pelo exemplo e pelo conhecimento superiores. Fechou com chave de ouro. Nosso amigo aqui. Tá bom? Comentários? Eu achei interessante, porque a gente sabe que o André Luiz passou 8 anos nas regiões de sofrimento, e o André Luiz não Sim. era alguém que tinha conhecimento nenhum de espiritualidade. Ele não era espírita.
Ele não tinha esse Não. conhecimento. E o caso do Otávio, ele ficou 11 anos. Ficou mais tempo. É claro que cada caso é um caso. Mas esse aqui era médium. Esse aqui conhecia a doutrina espírita. Então, como Jesus falou, muito será cobrado, a quem muito foi dado. Então, ele ainda ficou mais tempo na região umbralina do que o próprio André Luiz. Olha a situação. Sim. Não quer dizer que todos vão ficar, né? Mas ele tinha conhecimento, ele sabia o que era o certo, ele conhecia essa moral cristã e desvirtuou o caminho pelo seu livre-arbítrio, pelas suas próprias escolhas. Então, a consequência foi essa. Sofrer durante 11 anos, ser cobrado daqueles que levianamente ele respondia, de uma maneira leviana, então inconsequente, e daí esses espíritos depois no plano superior foram atrás dele, no plano superior não, no mundo espiritual, foram atrás dele, cobrando dele. Então a situação é muito delicada. Então a gente precisa estar atento do jeito que estamos nos conduzindo na atual reencarnação, porque tal vida, tal morte. O que acontecer aqui, a consequência vem. Então, isso é um alerta, né? Como ele fala lá no título, o desvio do compromisso. Qual é o compromisso? É da mediunidade com Jesus. Afastou disso, tem consequência. E não são boas. Né? Porque é o que acontece quando André Luiz relata lá a queda de Otávio nesse capítulo. Então, serve de um alerta para a gente nessa condução. E é o que você falou, a gente sabe o que é o certo. Porque lá no livro dos médiuns tem toda a regra de conduta. Então é só seguir aquilo ali. Mas a gente quer sempre um atalhozinho, né? E aí a gente acaba dando com os burros na água. Infelizmente, nós somos falhos mesmo, né, Verônica? E agora, dessa questão da mediunidade, precisa de um cuidado muito especial, né? Porque você está lidando com um compromisso que ela assumiu lá, né? Antes de reencarnar, isso mesmo. Antes de reencarnar, ela já veio com esse compromisso. E ela se dá conta disso, né? E segue um outro caminho, aí fica desafiador, né? O final não é muito feliz, não, né? Por isso que a literatura traz, André Luiz, Filomeno, traz o quê? Essas situações. O que aconteceu no depois. Para mostrar para a gente, ó, se for por esse caminho, é isso que vai acontecer. Então, mudança de rota aí. Um negócio muito sério. Você vê, ele ficou 11 anos com aqueles espíritos ali atormentando ele. Não é fácil não, não é fácil não. Mas alguém, gente, quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Cecília, passo a bola para você. Obrigada, Ana. Nada, Flor. Muita orientação para nós, né? Muitas definições, muitos conceitos, não é? Quer dizer, mais uma coisa para a gente saber, né? Então, meus amigos, alguém gostaria de fazer a prece para a gente? Lurdinha, pode encerrar para nós? Posso sim, Cecília. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de tantos esclarecimentos para que a gente tropece menos, para a gente refletir mais sobre o que estamos fazendo de nossa mediunidade, já que todos nós a possuímos, refletir sobre nossas posturas na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho espírita, no nosso trabalho profissional, na rua, no trânsito, né? Em qualquer situação, Senhor, que os esclarecimentos de hoje possam calar fundo em nosso coração, para que a gente mude aquilo que nós precisamos mudar. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui nos encontrarmos, estudando para seguir com mais segurança. Abençoa a cada um de nós, as nossas famílias, aqueles que não puderam estar também, e a todos os teus trabalhadores, Jesus, aqueles que se dedicam ao bem, se dedicam ao próximo e à tua seara, mas que tu possas, Senhor, olhar
com um olhar misericordioso para aqueles que estão nos crimes, nos vícios de toda sorte, porque um dia eles também te conhecerão e quererão mudar a sua rota. Muito obrigada, Senhor, e fica conosco, fica em nossos corações todos esses ensinamentos que a Ana passou para nós. Com muita gratidão, nós encerramos, então, o estudo da noite. Que assim seja. Obrigado, Ana. Foi ótimo, hein? Foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Muito grata. Boa noite. Obrigada, Ana. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.